Robson já está posicionado, Vamos já tá ok? falar com ele? Então vamos lá, deixa eu dar um bom dia para esse amigo que eu não vejo há tanto tempo. Doutor Robson, bom dia, bem-vindo. Bom dia, meninas, bom dia a todos os ouvintes da Salvador FM, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Prazer é nosso. Querida. Nos conte, primeiro eu quero saber essa história da catapora, hein, doutor Robson? Porque falamos aqui desse aumento, foi um aumento muito grande de casos que tivemos aí nesse ano. E o que está acontecendo? Por quê? Porque as pessoas não estão vacinando, quem está na idade dessa vacina, quem se vacinou lá atrás, há muitos anos, ainda vale, tem que fazer um reforço. Explica aí pra gente. Olha, Silvana, interessante que algumas doenças, como a gente costuma dizer, elas acabam sofrendo pelo preço do sucesso de outras vacinas. Então a gente vai colocar a própria vacina da varicela, que é a catapora, a vacina do sarampo, a vacina da paralisia infantil, a poliomielite. Então muitas pessoas não conheceram essas doenças porque as vacinas ajudaram a diminuir muito a circulação ou até erradicar algumas doenças. Então elas acabam pagando pelo sucesso das vacinas. Em relação à varicela, temos algumas questões. Determinadas épocas do ano, como o fim do inverno, início da primavera, a gente já está no verão, então esses casos de varicela, de outras viroses em si, eles costumam também aparecer. Mas ao decorrer de todo o ano, esses casos de doenças contagiosas, a exemplo da varicela, eles também podem ter uma variação. Além disso, ainda tivemos o quê? Um certo desabastecimento de vacina, a vacina da catapora, pontual em alguns locais do Brasil. Com isso, sem sombra de dúvida, é uma doença altamente contagiosa, as pessoas acabam contraindo essa doença mais facilmente. A sua segunda pergunta, já vou emendar aqui. A vacina, sim, uma vez que você tomou, essa vacina ela serve para o resto da vida. Lembrar que são 2 doses, tem aquela dose de reforço. Mas, certamente, Silvana, quem tem acima de 30 anos não foi vacinado. Essa vacina ela chegou no Brasil, de certa forma, recentemente. Porém, quem tem acima de 30 anos é quase certeza que teve catapora, ou seja, varicela. Ou na sua forma mais branda, ou naquela forma mais clássica, aquelas pintinhas, aquelas vesículas, aquelas bolinhas. Doutor Robson, perfeito. E doutor Robson falando aí, eu me lembrando, porque eu, acima de 30 anos, sou uma dessas pessoas. Na minha época não tinha vacina, só que eu não tive criança. Eu fui ter varicela, na época eu tinha 21 anos. Vejam vocês, trabalhava, era repórter já. E eu me lembro que eu cobri ali a virada. E no dia seguinte, no dia 1º, que era bem esse período agora, de janeiro. De final de ano, começou de final de ano, começo de ano, aquelas pintinhas todas. E eu queria, já depois que melhorei, porque foi um febrão e o corpo inteiro tomado, vem muito mais forte, inclusive, quando a gente é adulto, doutor Robson? Pelo menos na época, o infectologista, o doutor Adriano, disse isso pra mim, que é muito mais forte. Mas eu lembro que eu não podia voltar ao trabalho até secar a última bolinha, porque enquanto ela tá ali, ainda transmite, Perfeito, Silvana. A varicela é muito comum na infância, hoje com a vacina ainda bem, ela reduziu, porque embora seja uma doença, como a gente costuma dizer, de evolução benigna, ou seja, sem muitas complicações, infelizmente algumas pessoas elas podem apresentar complicações sérias. Como você falou, a criança geralmente costuma ter uma forma branda, mas o adulto ele costuma ter uma forma, eu diria, mais complicada. No que sentido? As lesões elas são em números muitas vezes maiores, e os adultos eles podem complicar com algumas formas não muito habituais, formas neurológicas, formas hemorrágicas, ou pessoas que têm imunidade mais baixa. Então, a doença em si, ela tem um período de incubação, vale até a pena a gente falar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, depois que teve contato, Silvana, com alguém com catapora, pode demorar de 10 a 21 dias para você adoecer. Olha só que período de incubação lento, Então, às vezes, você teve contato em uma festa com alguém, aí você conta 5 dias, ainda bem, não adoeci, não vou pegar. Pode demorar até 21 dias. Habitualmente, esse período é de 7 a 10 dias. Depois que aquelas manchas somem, aquelas manchas aparecem, rapidamente ela evolui para pápulas, os carocinhos, e rapidamente evolui para aquelas vesículas, que são pequenas bolhas, como as pessoas costumam falar. Elas duram, em média, 5 a 7 dias. Enquanto tiver vesícula, ali é vírus puro, a pessoa está transmitindo. Então a gente tem que ter bastante cuidado e realmente, uma das orientações é isolamento, exatamente o que você fez, porque é uma doença altamente contagiosa e a gente pode vir a transmitir para outras pessoas. Bom dia, doutor Robson, Juliana Nobre aqui, tudo bem? Doutor, eu tive catapora, tive também, acho que eu tinha uns 8 anos de idade e eu também fiquei bastante com as feridinhas aqui, inclusive eu tenho até a marquinha aqui ainda. E quem já teve, doutor, essa pessoa fica imune pro resto da vida ou ela ainda pode pegar catapora, ou varicela ou outras doenças como essas? Olha, a varicela, que é a catapora, assim como o sarampo, só pega uma vez. Então, se teve a catapora, não pega novamente. Então, você pode ficar imune ou pela vacina
ou por ter contraído a doença. Agora, olha que interessante. A varicela, o nome do vírus é varicela zoster. Então, a primeira doença que ele causa é a varicela, a catapora. Porém, o vírus ele não some do organismo, Juliana. Ele fica dormindo, ou seja, ele fica em período de latência, como se fosse dormindo mesmo ali, nos gânglios nervosos, como a gente chama. Quando a pessoa vai envelhecendo, existe um fenômeno chamado imunossenescência, então o sistema imune também envelhece junto, ou se não, estresse, ansiedade, noites mal dormidas, dietas malucas, essas coisas. O que acontece? Ou a imunidade baixa por alguma doença, por medicamento, o vírus ele retorna pelas terminações nervosas e ele aparece na pele sob a forma de herpes zoster. Então, olha como esse mesmo vírus ele pode causar duas doenças. Uma é a catapora, que é a varicela, e a outra é o herpes zoster, também conhecido como cobreiro. Certamente quem está nos escutando aqui ou e tiver acima de 60 anos, a possibilidade é de 30%. Então, assim, 30% das pessoas acima de 50, acima de 60 anos vão, infelizmente, experimentar pelo menos um episódio de herpes zoster ao longo da vida. E é uma doença que quem tem, né, quem já teve, aliás, sabe como ela incomoda. Também pode complicar, pode. Formas neurológicas, aquela nevralgia pós-herpética, que é uma dor que o pessoal fala, olha, tá me incomodando muito, né? Algumas pessoas deixam até de realizar as atividades habituais. Então são duas doenças que esse vírus pode causar. Doutor Robson, tem vacina? Na rede pública eu sei que não tem, assim, mas para os idosos, né, e já me disseram isso com relação ao meu pai e minha mãe, por conta dessa possibilidade, porque na época deles não tinha vacina. Se pode agora ainda tomar, né, essa vacina? Se pode agora tomar essa vacina ou não, para quem é idoso, não tomou antes, para evitar, né, essa reincidência num formato do herpes zoster, ou um antiviral, enfim. Olha, interessante. A gente tem vacina para varicela, que é a vacina contra a catapora, e temos vacina para herpes zoster também. Então, vou dividir essa pergunta em duas. Então, a vacina contra a varicela, ela é aplicada, sim, pelos postos de saúde, né, no nosso chamado Programa Nacional de Imunização, que faço aqui um elogio para o nosso PNI, e também ela é aplicada em clínicas particulares. Então, se a pessoa nunca teve catapora, ela pode fazer a vacina para catapora. Então, ela não tem problema nenhum. Porém, é muito raro, Silvana, eu diria, uma pessoa acima de 30 anos, acima de 40 anos, ele não tem tido contato com o vírus da catapora. Às vezes, né, a mãe, o pai pode até dizer, olha, não lembro, meu filho, minha filha, se você teve. Mas as chances, a soroprevalência, ou seja, quando a gente faz exames, né, inquéritos populacionais e pesquisas, só para você entender, nos Estados Unidos, 97% das pessoas já tiveram contato com o vírus da catapora, né, aqueles que têm acima de 30 anos. No Brasil, acredito que seja mais ou menos isso também. Então, acima de 50 anos, a indicação já seria a vacina contra herpes zoster. É uma vacina que, infelizmente, não tem no Programa Nacional de Imunização. Ela é indicada para pacientes acima de 50 anos ou pacientes menores de 50 anos que tenham um grande risco de desenvolver herpes zoster por conta da imunidade, seja por doença, seja pelo uso de algum medicamento. Então, em resumo, se você nunca teve catapora, até 50 anos você pode vacinar contra a catapora. Acima de 50 anos, independente, você já pode vacinar contra herpes zoster. Bom, doutora Rita, tá com uma dúvida aqui, a gente vai colocar, inclusive você, nossos ouvintes que estiverem também com outras dúvidas, manda aqui pra gente no 99905-9230 ou no youtube.com/Rádio Salvador FM. Vamos ouvir a Rita. Bom dia, doutor. Aqui é Rita do Vale das Pedrinhas. Eu já tive catapora e foi horrível, viu? Eu era teimosa, comia tudo, minha mãe escondia, eu ia comer tudo de novo. Tanto quando sarou, eu fiquei cheia de marca. Cheio de petecrona nas pernas, mas graças a Deus melhorou. Será que eu vou ter de volta? Eu tinha uns 30 anos, tô na melhor, tô na Salvador. Ei, Valeu, Rita, um beijo. Doutor Robson falou que não tem novamente. Agora, doutor Robson, pegando essa deixa dela, da né, alimentação, da alimentação, tem alguma relação? Não, nenhuma relação. Na verdade, vários assuntos da medicina, tem aqueles fake news, né? Ou muitas vezes, eu diria até uma cultura popular. É interessante que às vezes você vê pessoas que fizeram na cirurgia de extração dentária, olha, eu não posso comer comida remosa porque a cicatrização vai ser ruim. Não existe, né? Lógico que uma alimentação boa, uma hidratação boa na noite de sono vai ajudar muito na cura de qualquer doença. Então, o que a gente precisa quando tem catapora? É procurar dormir bem, se alimentar bem, hidratar e lembrar que alguns pacientes têm indicação de antiviral. Foi Silvana, foi Juliana que citou sobre antiviral. Tem antivirais, né, medicamentos que combatem quando você está com herpes zoster ou com a varicela, mas
comida não tem relação nenhuma com a evolução da doença. O que ajuda a ficar essas manchas, sabe o que é? É ficar manipulando, coçando o tempo todo, é tomar sol. Viu? Aí sim. Maria. Exatamente, então ficar coçando, né? Então você fica criando aquelas crostas, aí vai cicatrizando. E sol, exposição ao sol, principalmente também ajuda a ficar com essas marcas. Doutor, eu lembrei aqui, porque dessas crenças, né? Eu lembro que minha mãe falava que tinha que ficar com uma blusa, um camisetão, assim. Eu tinha que ficar toda coberta. E tinha que ser vermelha. Ah, é? Era. Olha passei só. lá 7, 10 dias, nem lembro, Meu com a blusa Deus. vermelha. Porque tinha que usar, viu? Então, usei. Não, menina, eu passava cânfora, que deve ser péssimo, né? Álcool canforado pra melhorar a coceira. E ficava de biquíni em casa, já frente do ventilador. Pois é, minha mãe já era o contrário. Porque era coçava muito. Eu já era mais velha, né? 21 anos, pelo amor de Deus. essas crenças. Mas, doutor, estamos no período de verão. A gente estava até comentando aqui com a nossa ouvinte que pós-carnaval, né? Sim. Sempre cria-se uma virose, né? Sempre tem essa virose. Então, quando as pessoas estão realmente ali aglomeradas, sempre acontece isso, é preciso ter mais cuidado. Mas durante esse período de verão, né? E principalmente aí carnaval que vai chegar, o que a gente pode fazer, então, para evitar que a gente fique com alguma virose? E tem como fazer, inclusive? Tem, na verdade, assim, o que acontece? No dia a dia, nós somos expostos continuamente a vírus, bactérias, fungos, parasitas. E o que impede com que nós adoecemos é justamente o nosso sistema imune. E como é que fortalece o sistema imune? E aqui eu já aproveito até, né, Paraná, um colega médico que ele fala muito sobre isso, essas fake news, essas coisas da medicina. Então, gente, não existe soro da imunidade. Não existe medicamentos mágicos que vão deixar a sua imunidade lá em cima. Porque o que nós precisamos para manter a nossa imunidade boa é justamente procurar dormir bem, se alimentar bem, hidratar, fazer uma atividade física, né? Ter hábitos saudáveis, ter uma atividade social. Então, isso é o que importa para o nosso sistema imune ficar bem. E no verão, Juliano, o que acontece? Algumas doenças realmente elas são mais prevalentes. Nós temos as doenças respiratórias, que ocorrem mais no inverno, mas no verão também, pontualmente, elas acontecem. Doenças intestinais, sejam elas por vírus ou por bactérias, porque muitas vezes as pessoas, né, acabam se alimentando na rua, porque vão para a praia, para o parque, né, fazer uma atividade ao ar livre, e acabam se alimentando, né, ou ingerindo líquidos, muitas vezes, pessoas que estão vendendo ali, e infelizmente não tiveram cuidado no preparo, no armazenamento e às vezes até na dispensação. Pega no dinheiro, pega no alimento, passa. Então, tudo isso acaba aumentando as doenças intestinais, doenças respiratórias, as conjuntivites, sejam alérgicas, que aí já não é infecciosa, ou até mesmo as infecciosas, as doenças de pele, muitas praias, muitas vezes em Salvador, infelizmente essa é uma realidade impróprias para o banho, né, podendo causar doenças diarreicas ou as próprias doenças de pele. Então, realmente, essas doenças no período de verão, elas se tornam mais frequentes. E aí o carnaval. O carnaval, então, é uma festa, porque você vai ter uma festa muito grande, uma festa de vírus, bactérias, tudo isso, né, mas a gente tem que curtir, tem que aproveitar. Então todo mundo fala assim, mas eu não vou pro carnaval. Gente, é uma festa legal, quem não gosta, beleza, né, vai fazer outra coisa, mas quem gosta tem que aproveitar sim, né, são pessoas do mundo inteiro, sim, mas esses hábitos saudáveis vão ajudar a gente a não adoecer. Mas as pessoas enfrentam maratonas inteiras atrás do trio, nos blocos, muitas vezes não estão preparadas fisicamente para isso, não se hidratam, não se alimentam bem, não dormem bem. O que é que acontece? Imunidade baixa. Aí já chega nos últimos dias de carnaval, já com alguma virose, com alguma doença, né? E aí vem pós-carnaval aquelas viroses que acabam levando o nome de música, né? Isso, aí querem botar a culpa na virose, quando na verdade exagerou em muitas coisas, a imunidade baixou, a virose toma espaço. Doutor Robson, muitíssimo obrigada, foi ótimo tê-lo aqui conosco. Da próxima vez vem ao vivo aqui, viu, pra gente conversar mais. Obrigada, aqui doutor. na bancada. Vamos sim. Valeu, meninas, um abraço, tchau. Tchau, tchau, obrigada. Bom dia.